Então acompanhe comigo a leitura. Hoje nós faremos a exposição dos versos de 7 a 16 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Ele diz assim, o texto bíblico: "E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor." Vocês viram a diferença, né? O pastor Fernando começou essa série e ele pegou um versículo. E aí ele foi repassando os versículos para os outros. Vocês viram, né? Então depois qualquer comparação aí vocês que julguem, né? Mas aqui nós chegamos no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, e a partir do capítulo 4 é a parte prática da carta. Os 3 primeiros capítulos, Paulo fala sobre a teologia de uma maneira mais doutrinária, que a igreja é, como ela foi constituída. E agora, a partir do capítulo 4, ele vai falar a respeito da parte prática, como a igreja, como o povo de Deus deve viver. E você já deve ter percebido nas 2 primeiras pregações que o que circunda todo esse capítulo é a unidade da fé. A unidade da fé é essa que diz respeito a ter a mesma convicção sobre quem Cristo é. Ter o mesmo confessar de que Jesus é Rei, de que Jesus é Senhor, de que Ele é Salvador. E é sobre isso, a unidade da fé, sobre o que Jesus fez, essas verdades indiscutíveis, que não existe espaço dentro da igreja para discordância. Essa é a unidade da fé. Não são opiniões de qual time de futebol é melhor. A unidade da fé diz respeito a uma verdade indiscutível, que toda igreja tem que ter a mesma consciência, o mesmo entendimento. Então, o trecho que nós temos aqui é um trecho longo e provavelmente nós não vamos abordar cada aspecto nos mínimos detalhes, mas aqui fica o incentivo para os irmãos para participar do culto de quarta-feira de oração e doutrina. Sabe por quê? Porque o culto de quarta-feira de oração e doutrina, nós tratamos desses dons, desses temas que nós vamos falar hoje. Tema de dons espirituais, tema da pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, e nós também estamos tratando de um outro tema que vamos falar aqui, que é o tema da eclesiologia, a doutrina da igreja. Então é muito proveitoso que você venha nas quartas-feiras, porque nas quartas-feiras, como o pastor Fernando bem me falou numa reunião nossa, os domingos você tem uma teologia bíblica. Abre o texto bíblico e estuda o texto bíblico. Nas quartas-feiras você tem uma teologia sistemática. Você pega um tema que a Bíblia fala e vai aprender sobre ele. Então, as quartas e os domingos, eles se complementam. Então, é bem importante que você venha para você ter um alimento completo. Hoje nós vamos tratar de 3 temas referentes à diversidade na unidade. A unidade da fé é uma,
Todos temos que pensar da mesma forma a respeito de Cristo e da sua salvação, mas existem diferentes dons, uma diversidade de capacitações que Deus dá. E isso nós vamos ver de 3 formas. Começando na diversidade dos dons, do verso 7 até o 10. Depois nós vamos ver os dons de uma maneira mais específica que Deus dá para que a igreja seja edificada. É o que nós vamos chamar aqui de dons da palavra. Versos 11 e 12, e depois dos versos 13 ao 16, nós vamos ver juntos aqui os propósitos que Deus deu esses dons e quais são os propósitos desses dons para a igreja. Ou poderíamos dizer, por que Deus dá esses dons ou qual é o objetivo deles? Como a igreja deve lidar com isso? É isso que nós vamos ver aqui, se Deus quiser. Então, em primeiro lugar, os dons e sua origem. Olha aí com o verso 7 até o 10 comigo. Ele diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Note aí que o verso 7, ele vai dizer assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Os dons espirituais, queridos, tem sido tema de debate constante na igreja evangélica. Tem sido, não só agora, no presente, mas no passado, ele sempre aconteceu. Então, entender a definição de dom é proveitoso, especialmente para aqueles que nos acusam, como igreja bíblica, muitas vezes de não acreditar nos dons. Tem pessoas que falam, olha, lá não tem dom espiritual, lá eles não acreditam nos dons. Então, é importante que você saiba que nós acreditamos. Mas é mais importante ainda que você tenha um esclarecimento bíblico a respeito disso. Então, a palavra dom, aqui que nós vamos aprender, ela vem da mesma raiz da palavrinha que começa no verso 7 aí, graça, e diz respeito a um presente concedido. E esse presente concedido, esse dom, diz respeito a uma habilidade ou uma capacitação especial que Deus dá. Para quê? Para servir a igreja. Então, os dons relatados na Bíblia, eles sempre, não existe exceção, eles sempre têm o objetivo de edificação da igreja. Ele nunca, um dom dado por Deus, um dom espiritual, ele nunca tem a ideia de autoedificação. Então aqui já fica uma boa dica para você conseguir fazer algumas comparações se o que as pessoas falam aí fora por dom, de fato é bíblico. E esses dons são concedidos a todos os crentes. Olha o verso 7. A graça foi concedida a cada um de nós. Mas o verso 6 nos deixa ainda mais claro isso. Ele diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Como ele age por meio de todos? Por meio dos dons. São os dons que Deus dá para a sua igreja que fazem com que Deus haja por meio de pessoas, capacitando-os para que a igreja seja edificada. Então, o que nós precisamos entender aqui, que ele diz no verso 7, cada um de nós quem? Participantes da igreja. Não são pessoas descrentes, são pessoas que fazem parte do corpo na unidade da fé. Aqueles que creem em Cristo como seu Salvador recebem dons, para que esses dons sejam capacitação de edificação da igreja. Então é importante que você saiba disso. Deus concede a cada um dos crentes dons específicos para que o corpo seja edificado. E os dons, eles acontecem de duas formas aqui que a gente pode entender. Na primeira, existe aquilo que nós chamamos de talento natural. Pessoas que nascem com habilidades, desde o nascimento elas têm algumas habilidades, certo? Por exemplo, nós vemos isso no dia a dia quando nós falamos de coisas fora da igreja, não é verdade? Por exemplo, uma pessoa que joga bem futebol, a pessoa fala, olha, ela tem o dom, ela nasceu com o dom. Mas o que nós queremos dizer é que Deus,
esses talentos naturais, eles também são utilizados. Mas quando a pessoa é convertida a Cristo, o potencial daquilo que ela fazia fora da igreja, agora ela vai usar em benefício da igreja. Então, antes ele não fazia aquilo que ele fazia para a glória de Deus. Agora, crente, ele vai usar o dom que ele recebeu para que Deus seja glorificado por meio da vida dele. Então, por exemplo, facilidade de comunicação. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. Então, muitas vezes, a pessoa que tem uma capacidade de comunicação e usa da palavra, do dom de falar, não para a glória de Deus. Mas ao ser convertida, ela começa a usar essa capacidade de comunicação para que Deus seja glorificado. Mas existe outra forma desses dons aparecerem, que é quando a pessoa se converte, parece que tinha algo travado. E que quando ela é convertida, quando ela crê em Cristo, ela foi destravada. Por exemplo, a capacidade de defesa da fé. Antes de ser crente, não tem como isso acontecer, porque você vai defender a fé a partir daquilo que você entendeu. Ou então, falar de Cristo para todas as pessoas. Esses são dons que Deus capacita para a edificação do corpo. Então, o que eu quero que você entenda, se ainda você não entendeu, é que todos nós temos dons. E receber dons é saber que eles são vitais para a edificação da igreja, que é o corpo. Então, se você pudesse pensar no dom, pense nele como um sinônimo de serviço. Dom é igual a serviço, porque os dons que nós recebemos são recebidos em benefício do meu próximo. Talvez isso seja importante entender, porque eu não sei se é o seu caso, mas muitos pensam na igreja como um avião. Então ela vem para o avião, ela senta no seu assento, e aí tem o piloto e o copiloto, que é o pastor e o pastor auxiliar, e aí tem o aeromoço, que é o diácono, desculpa, Mateus, que aeromoço não, né? Comissário de bordo, que é o diácono, e aí você senta e espera ser servido. Serviço de bordo, destino. Mas não é assim que Deus pensa em igreja. Não é assim que Deus ensina em igreja. Não é para você simplesmente vir aqui e aproveitar o voo. Não foi assim que Deus projetou a igreja. A igreja, no sentido bíblico, ela tem muito mais a aparência de um navio militar. Um navio militar onde cada um tem sua função. E todos têm o mesmo objetivo. Essa é a ideia. Então, num navio militar, tem o capitão, que dá as ordens, tem o imediato, que é aquele que substitui o capitão na ausência dele, tem os oficiais de convés, que são pessoas encarregadas de determinadas funções, e tem a guarnição. A guarnição são os marinheiros que nem sempre aparecem em destaque. São aqueles marinheiros que ficam encarregados do serviço de limpeza, são os marinheiros que são encarregados de descascar a batata no fundo do navio para dar alimento. No nosso caso aqui é um galetinho delicioso. E esses nem sempre são vistos, mas todos eles exercem um papel fundamental para que o corpo funcione. E sabe o que todos eles têm em comum? Todos fazem parte da tripulação. Nenhum é mais importante no sentido de corpo. Todos fazem parte. Então, essa é a consciência que você e eu temos que ter. Como igreja, nosso maior objetivo é a cooperação e funcionamento. E talvez até aqui você ainda não tenha encontrado onde você se sente mais chamado, onde você gosta mais de servir, onde você tem mais aptidão. Talvez isso aconteça aqui com alguns de vocês, mas não fique parado. Tem muitos ministérios que, mesmo sem você se sentir chamado, você pode participar. Sabe por quê? Porque isso edifica o corpo. Lembre-se disso. Os dons são importantes e cada crente recebe um dom para quê? Para a edificação do corpo. Tendo definido isso, a importância dos dons, agora nós podemos ver a sua origem.
Veja aí no verso 8 que diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O apóstolo Paulo está fazendo algo muito comum para os escritores do Novo Testamento, que é citar o Antigo Testamento e trazer uma leve modificação. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está citando o Salmo 68, 18. E por isso que ele diz, por isso diz. Porque ele está dizendo, olha, na escritura está dito. E algo que é muito comum com os expositores. Mostrar algo do Antigo Testamento e demonstrar como em Cristo existe o cumprimento. Algo que o Antigo Testamento falava de uma forma mais aberta e ampla, agora no Novo Testamento fala de maneira mais precisa. E o Salmo 68 traz a ideia de Deus como um conquistador que distribui benefícios ao seu povo. E esse salmo aqui, ele foi composto por Davi como um salmo de vitória. Davi escreveu isso quando ele retratou a conquista de Jerusalém dos jebuseus. E como o rei, após fazer isso, conquistar, ele levou para casa as conquistas do conquistado. É a ideia de despojou o cativeiro. Ele levou consigo todos os tesouros daqueles que foram conquistados, inclusive muitas vezes prisioneiros. Isso era muito comum, por isso Paulo traz a ideia isso, traz a memória, que tanto nos períodos dos reis de Israel, os períodos que você vai ver no Antigo Testamento, quanto no período de Paulo, que está escrevendo no mundo romano, nota que tem um gap, uma distância grande, mas em ambos esses momentos, isso era normal, era fácil de entender. O conquistador, ele recebia o título, ou melhor, o tributo do quê? Dos despojos dos derrotados. E ele distribuía e repartia esses despojos entre os soldados que participaram da batalha. Já no período de Roma, aqui que Paulo escreve, era muito comum, após um general militar de Roma fazer uma conquista, ele passear pela cidade em um desfile de tributo à vitória. E junto nesse tributo de vitória, onde as pessoas aplaudiam, veneravam, você pode ver que muitas vezes os prisioneiros eram trazidos juntos para a exposição pública. E é essa imagem aqui que o apóstolo Paulo traz ao descrever Jesus. Jesus desceu da sua glória, verso 9. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Jesus estava na glória. E ele se humilhou e desceu da glória com um objetivo. Ele veio à terra, ele se humilhou e se humilhou a ponto de morrer em uma morte de cruz, vergonhosa, mas não parou aí. Ele ressuscitou e venceu a morte. E vencendo a morte, ele despojou o cativeiro. E ele levou consigo o cativo. A ideia aqui que Paulo está fazendo é que Cristo, ao vencer a morte, ele pagou o preço da maldição do pecado que entrou lá em Gênesis 3, nos versos 17 a 19, quando o pecado entra no mundo. E agora Cristo vem e ele vence o poder do pecado, e não só isso. Ele vence o poder do pecado e volta aos céus de onde ele estava. Mas agora ele volta aos céus não como ele desceu à terra, humilhado, para pagar o preço, mas ele volta aos céus em glória, como um soberano rei conquistador. E de tal forma ele faz isso, que ele tem o poder de distribuir dons aos homens. É essa a ideia que ele fala aqui para nós. No verso 10 ele diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. O que Paulo quer dizer com todas as coisas é que Cristo governa soberano. Não existe um poder humano, um governante aqui da terra que possa dizer assim: não, Cristo não é rei. Ele pode até falar com a boca e bravo dizer assim: eu não aceito esse rei. Mas a verdade é que ele já reina em glória. E um dia ele descerá novamente e estabelecerá essa glória.
É isso que ele diz, sobre todas as coisas. E especialmente sobre a igreja, da qual Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. E por conta disso, ele é capaz de conceder dons, porque ele venceu. Ele levou a maldição do pecado do seu povo e agora ele está nos céus. Da mesma forma vitoriosa que um conquistador distribuía os despojos entre os soldados, Jesus conquistou a morte e graciosamente concede favores ao seu povo, concede dons à igreja. E pelo menos duas coisas aqui são importantes. Verso 7 diz: quem concede os dons? Por quê? Porque no mundo evangélico de hoje existe uma espécie de ostentação de dons. Quando uma pessoa tem um dom que ela considera mais importante, isso acontece bastante, né? Eu tenho o dom de línguas, então eu sou mais espiritual que você. Só que você percebe que quem distribui os dons é Cristo. Então não são por méritos, porque você é melhor, não são por merecimentos. Assim como a salvação também não é por méritos, nem por merecimento. A medida, quem dá, é Cristo. Verso 7, a medida do dom de Cristo. Ele está dizendo que Cristo concede dons de acordo como Ele quer para a sua igreja. Então, o objetivo disso não é que você se orgulhe disso e diga assim, eu tenho tantos dons, mas que esses dons sejam colocados em favor da igreja. E a segunda coisa é, não desperdice esse presente que Deus dá. Não desperdice o presente que você recebeu de Cristo, um dom. Tantas pessoas usam os seus dons e talentos escondidos. Não vêm na igreja. Acham que podem ter uma vida individual cristã. E acabam, muitas vezes, prejudicando o corpo de crescer. Não esconda o talento que você recebeu. Como na parábola de Mateus 25, onde Deus deu talentos e um deles escondeu o talento e deixou lá sem progredir. E se você não tem certeza de qual tem sido o seu dom, a primeira coisa que eu lhe digo é ore a Deus, dizendo, Deus, independente do dom que o Senhor vai me dar, ajuda eu a servir. Ajuda eu a servir. E talvez a primeira coisa que você possa fazer a partir de hoje, descubra quais áreas a igreja tem carência. E comece a partir daí. Procure um dos líderes. Onde eu poderia servir? Certamente você terá um lugar de uso. Certamente você pode cooperar para a edificação do corpo. Mas para que isso aconteça, fique perto do corpo. Esteja na igreja. Não seja um crente apenas de domingo. Seja um crente que vive a vida cristã semanalmente procurando o corpo. Pessoas da igreja. Cultos de oração e doutrina na quarta-feira. E a terceira coisa, sei que eu disse duas, né? Mas já que está no embalo aqui, tem mais uma. Lembre-se, Deus usa pessoas para edificar sua igreja. Deus usa meios comuns. Nem sempre esses meios comuns serão extraordinários. Mas não quer dizer que sejam comuns, que eles não sejam usados para o progresso sobrenatural da sua igreja, conforme nós veremos a seguir. O segundo ponto aqui, que vão estar nos versos 11 e 12, diz a respeito dos dons que Deus capacitou a igreja, naqueles que nós vamos chamar em segundo lugar de dons da palavra. Olha o que ele diz no verso 11. E ele mesmo, quem? Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Paulo agora, ele vai passar a falar de uma lista específica de dons. Não é a única lista do Novo Testamento. O Novo Testamento tem pelo menos 5 listas que ele fala de dons ao seu povo, de dons que Cristo concedeu como dádivas. Outro tema que nós tratamos aprofundadamente aqui na quarta-feira. Se você veio enquanto nós tratávamos disso, isso daqui já está pelo menos refrescado na sua memória.
Mas o ponto é que Cristo, o dono supremo da igreja, porque a igreja é dele, usa pessoas e as capacita com o objetivo de progressão do corpo, de crescimento do corpo. E embora, queridos, eu tenha falado no primeiro ponto que todos os dons são importantes e existe espaço para todos eles no corpo, a ideia da igreja como um corpo, existem alguns dons que são vitais de uma forma diferente. Pense na igreja como um corpo. Todas as partes do corpo são importantes, mas existem algumas partes do corpo que são vitais para a vida. Sem elas, o corpo morre. Por exemplo, um corpo não pode viver sem pulmão. Um corpo não pode viver sem cérebro. Um corpo não pode viver sem coração. Mas ele pode viver sem uma mão. Ele pode viver sem uma perna. Não é verdade? E embora todos os membros do corpo sejam importantes, nos indica que Cristo, em sua soberania, concedeu alguns dons de uma maneira específica, que são os dons da palavra. Porque esses dons que Paulo, ele não deixa por dons, você nota que ele transformou em pessoas, viu? Ele transformou esses dons em pessoas, porque Deus concede algumas pessoas com capacidades específicas para que a igreja seja desenvolvida, alimentada e edificada. E essa famosa lista aqui ficou conhecida como os dons da palavra e dizem respeito ao fundamento, à base da igreja na qual ela é ensinada para crescer. São essenciais de uma forma única. Então, nessa perspectiva, vamos falar aqui a respeito desses cinco ministérios que o apóstolo Paulo fala de uma maneira mais rápida. Então, ele diz ali, ele mesmo concedeu uns para apóstolos. O termo apóstolo, na sua origem etimológica, ou seja, o que a palavra apóstolo quer dizer? Ela quer dizer mensageiro. Então, nesse sentido mais genérico, todos somos chamados a ser mensageiros. Mas Paulo está falando no seu contexto em um sentido mais específico, um sentido restrito, que se vale para os 12 discípulos diretos de Jesus e o apóstolo Paulo, um apóstolo fora do tempo. Por quê? Porque nesse sentido restrito, esses apóstolos, eles foram testemunhas do Jesus ressuscitado. Isso não acontece hoje. As pessoas não estão vendo Jesus. Eles eram representantes do próprio Cristo diretamente. Jesus falou a eles. E eles tinham como uma característica deles, que é única, pelo menos no sentido de apóstolo, de trazer nova revelação da parte de Deus. Ou seja, Bíblia. Os apóstolos fizeram escritura. Então, nós não temos apóstolo nos nossos dias. Então, se você falasse, existe o dom de apóstolo nos nossos dias? Não existe. Sabe por quê? Porque você não precisa mais de novos apóstolos. Nós ainda falamos com os apóstolos. Nós abrimos a Bíblia. Nós escutamos o apóstolo Paulo. Nós escutamos o apóstolo Pedro. Então, nesse sentido, se você quer escutar um apóstolo, leia a Bíblia. É simples. E sabe por que nós não temos mais apóstolos nesse sentido? Volte aí em Efésios capítulo 2, 20, rapidinho. Um pouquinho antes aí do que você está. 2, 20. Muitas vezes a igreja ela é feita, a perspectiva, o apóstolo Paulo fala dela como um corpo, usa a ideia de membros, e muitas vezes com a ideia de um edifício sendo construído. Então olha o que ele diz no verso 20, o que é a igreja. Edificados, a igreja ela cresce, ela é construída em cima de algo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Percebeu? Uma construção precisa de quantas bases? Apenas uma. E aí ela é edificada. Então a base apostólica na qual nós somos instruídos aqui essa manhã, ela já foi feita. O fundamento está bem claro. Está pronto. Então, neste sentido, os apóstolos foram constituídos
como base. Aí ele continua aí, volte lá para Efésios capítulo 4, verso 11. Aí ele diz ali, ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Aí depois ele diz assim, outros para profetas. Como nós devemos entender profetas? Tem duas formas que nós podemos entender profetas. Ou o apóstolo Paulo está falando dos profetas do Antigo Testamento, ou os profetas do Novo. Mas é importante que nós entendamos que existe diferença entre esses dois momentos da história. Os profetas do Antigo Testamento, eles tinham um caráter nacional. Eles falavam para a nação, eles não eram restritos a uma comunidade. Eles peregrinavam dizendo para o reino de Israel. Eles também eram canais de revelação especial. Eles também fizeram escritura. Você vai ver a quantidade de livros do Antigo Testamento escrito com o nome de profetas. Profetas maiores e profetas menores. E eles também serviram como fundamento. É isso que o apóstolo Paulo nos ensinou no capítulo 2, aqui, 20, que nós lemos. Os apóstolos, os profetas e apóstolos, eles lançaram o fundamento, o ensino. No Antigo Testamento, os profetas começaram e no Novo, os apóstolos pavimentaram. É como no Antigo Testamento o chão era bruto e no Novo Testamento os apóstolos colocaram um asfalto em cima. Por quê? Porque o Novo Testamento traz mais clareza. Mas ambos fizeram parte da estrutura, do fundamento. E pela ordem aqui que o apóstolo usa, primeiro apóstolos, depois profetas, não parece que o apóstolo Paulo está se referindo aos profetas do Antigo, mas do Novo Testamento. E essas características mudam drasticamente. Os profetas, em sua grande maioria do Novo Testamento, não eram como os do Antigo. Eles eram locais, eles serviam as igrejas locais. Eles serviam as igrejas locais interpretando Bíblia, pegando o Antigo Testamento e explicando a Escritura. Eles estavam, inclusive, sujeitos a julgamento dos ensinos apostólicos. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios 14, 29. Então, não eram inerrantes como os profetas do Antigo Testamento. E em sua esmagadora maioria dos profetas do Novo Testamento, eles não eram canais de nova revelação. Eu disse em sua esmagadora maioria porque aconteceram alguns casos. O pastor Fernando logo vai chegar ali em Atos para falar disso. Mas a maioria dos profetas do Novo Testamento tinham o ofício de explicar o Antigo Testamento. Você vai ver que o apóstolo Paulo fala os mistérios de Deus. Quais mistérios de Deus? Coisas ocultas no Antigo Testamento ou não tão bem explicadas e que o Novo Testamento tem clareza. Então, o caráter profético do Novo Testamento, ele está muito mais com a ideia de abrir a Bíblia e explicar, elucidar confusões doutrinárias por meio de explicação, corrigir, incentivar, instruir o povo de Deus, do que trazer novas revelações que não existiam. Podemos dizer que existem profetas nos nossos dias? Podemos. Se com isso você quer dizer uma pessoa que vai abrir a Bíblia e explicar. Se com isso você vai dizer alguém que vai defender a fé evangélica com propriedade. Então, como nós precisamos de profetas nos nossos dias? Como nós precisamos de pessoas que conheçam Bíblia e a ensinem com coragem e ousadia. Depois ele fala aqui em terceiro lugar sobre um terceiro grupo chamado de evangelistas. Os evangelistas são aqueles que proclamam o evangelho. O que é o evangelho? As boas novas. Aquilo que Cristo veio fazer. Da verdade, usando aqui o próprio texto, de quem Cristo é e de onde ele veio libertar o povo do cativeiro. Veio levar o cativo do cativeiro. Como ele salva pessoas. E aqui, antes que você seja rápido e diga assim, hoje eu fui aliviado para casa. Por quê, meu irmão? Porque eu descobri que eu não preciso falar de ninguém para Cristo, porque é um dom o evangelismo. E eu não tenho esse dom. Sinto lhe dizer, mas todos somos chamados a evangelizar.
Todos nós temos que estar preparados sempre que possível explicar a razão da sua fé. Ser capaz de explicar o evangelho de uma maneira simples, fácil. Isso é uma das, ou melhor, essa é uma das perguntas da entrevista de novos membros. Pastor Fernando, em determinada altura, fala assim: você é capaz de explicar o evangelho em poucas palavras? Todo crente precisa saber dizer da onde ele foi salvo. Todo crente precisa saber dizer do que ele foi salvo. Todo crente precisa saber quem é Jesus. Saiba disso. Mas é verdade que tem pessoas que Deus capacita de uma forma diferente. É verdade que tem pessoas que elas não se controlam. Deu uma oportunidade na fila do banco, ela evangeliza. Deu uma oportunidade no ônibus, no assento do lado, ela vai falar de Jesus. Deu uma oportunidade na fila do almoço para falar a respeito, ela vai fazer. Porque existem pessoas que são capacitadas com um dom de evangelizar dessa forma. Talvez você conheça alguns, mas uma coisa é certa. Embora alguns sejam capacitados de uma forma mais específica sobre isso, todo crente tem esse chamado, saber falar sobre o seu Salvador. E por fim aqui, ele fala a respeito de pastores e mestres. E a maneira como Paulo constrói gramaticalmente aqui, não parece que Paulo está falando de dois grupos, pastores e mestres. A grande maioria dos estudiosos interpretam e entendem pastores que são mestres. É um termo intercambiável. Todo pastor deve ser mestre. Todo pastor deve ser capacitado a ensinar. Paulo aqui está se referindo a um grupo de pessoas que Deus dá para a igreja encarregados de supervisionar as congregações, encarregados de ensinar, encarregados de alimentar. Então você percebe que a ideia aqui de que por mais que é um dom sobrenatural, ele deixa a parte intelectual de lado, é mito, é tolice. Pastores que dizem assim, eu não vou estudar porque Deus vai me capacitar no momento da pregação eu falar. Não é assim que a Bíblia ensina o dom da palavra. O dom da palavra, ele está moldado com muito estudo, com muita dedicação. Uma pregação, ela não leva 5 minutos, ela leva horas. Se o pastor for realmente capaz e fiel ao que ele deve ser, que é estudar, se preparar, conhecer realmente o que o texto está dizendo, aprender o contexto histórico, aprender o contexto da carta. Não é moleza. Então, muitas pessoas têm a ideia de um pastor como uma pessoa ignorante. Talvez seja porque as nossas denominações evangélicas têm produzido isso. Talvez seja porque ao olhar para o mundo evangélico, nós vemos pessoas que são facilmente manipuláveis, algo que nós vamos falar. Mas os pastores, no sentido aqui de que Paulo está falando, eles precisam se capacitar. Eles precisam desempenhar esse papel com fidelidade, com afinco. Sabe por quê? Porque é uma responsabilidade. A Bíblia fala de uma responsabilidade tão grande com os pastores e mestres, ou os pastores que são mestres, porque os pastores vão pregar contas daquilo que eles ensinam. Hebreus capítulo 13, verso 17. Entendeu? O pastor vai prestar contas se aquilo que ele está ensinando é a verdade. Então, valorize uma igreja bíblica. Valorize uma igreja com pastores bíblicos, que não são homens perfeitos, longe disso. São pessoas com muitos defeitos, pecados, mas que têm algo em comum, a unidade da fé. Eles valorizam a verdade bíblica, mesmo quando isso é desconfortável. E quantas vezes é desconfortável, né, pastor Fernando? Quantas vezes é difícil falar a verdade, mesmo em amor, de coisas que a gente precisa corrigir uns aos outros. Então, o que você vê
em conjunto, aqui nesse verso, no verso 11, dos dons da palavra, é que esses ministérios dados por Deus para a edificação da igreja, eles têm algo em comum. A verdade bíblica que funciona como fundamento. Então, não existe novidade a ser acrescentada. Não seja iludido por novos apóstolos, por profetas que dizem trazer novas revelações, ou até mesmo pastores que dizem ser canais de revelação novas. Por quê? Porque a Escritura cessou. O que era necessário para sua edificação ou para a edificação da igreja está completo. 2 Timóteo 3,16 deixa bem claro isso. E aí o verso 12 nos diz qual é o objetivo desse ministério da palavra, desses dons da palavra. Ele diz assim, verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento. Está percebendo qual é a ideia? A ideia não é que a igreja seja mimada, mas que a igreja seja aperfeiçoada. É verdade que a perfeição da qual o apóstolo Paulo fala que a igreja chegará, não se termina nesse tempo, nesse lado de cada eternidade. A perfeição será atingida no futuro. Mas isso não quer dizer que não seja o alvo. Então percebe aí que ele diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenhar ou para o desempenho do seu serviço. Existe serviço na igreja. E que isso tudo isso, esse serviço e esse aperfeiçoamento, ele visa o quê? A edificação do corpo de Cristo. Então, o objetivo de Deus ter dado essas pessoas é para que cada um de nós crentes desempenhe o seu serviço dentro da igreja. É o ministério da palavra que ele vai ter o objetivo de ser o alicerce para os outros dons da igreja. Porque você vai crescer em serviço por meio da verdade. Você vai ser ensinado e ser capacitado, e esses outros dons que você possa ter, eles vão sair desse alicerce do ministério da palavra. Percebe? Percebe que Deus tem um objetivo com isso? Que você seja um fruto, que você seja frutífero, que você não seja alguém que só senta na cadeira, que tem um objetivo de edificação, aquilo que nós falamos, a edificação para o aperfeiçoamento. Deus tem um alvo para a igreja dele. E essa igreja deve se tornar perfeita, como nós vamos ver no próximo ponto aqui, nos versos de 13 a 16. Os versos de 13 a 16 vão falar a respeito do propósito dos dons da palavra. Para que eles servem? Nós vamos ver aqui, eles servem para amadurecer a igreja. A igreja precisa crescer. Tem crentes que passam como bebezinhos a vida inteira. Carinhosamente, o pastor Fernando apelidou esse processo de processo Tamar, a tartaruguinha que nunca cresce. Tem crentes que são assim. Eles vêm bebês, mas querem ficar bebês para sempre. E o propósito dos dons da palavra não é esse. É para que você amadureça como crente. O segundo ponto que nós vamos ver aqui é que você tem a capacidade de reconhecer o erro. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Os crentes devem amadurecer, na verdade, a ponto de olhar e dizer isso daqui está errado. E por fim, essas coisas têm o objetivo de um crescimento. E não é um crescimento desordenado, compulsivo. É um crescimento saudável. Olha aí comigo, verso 13 a 16. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 14, para que não sejamos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é? Cristo. E de Cristo
todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então agora o apóstolo Paulo vai falar do propósito dos dons, e em especial dos dons da palavra, que são distribuídos por Deus com o objetivo do corpo crescer. E um crescimento que é a aperfeiçoar. Ou melhor, um crescimento que tem o objetivo de se tornar perfeito. E aqui nós vamos ver 3 pontos, conforme o apóstolo Paulo fala. Primeiro lugar, verso 13. Chegarmos à unidade da fé. É isso que ele diz. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Jesus, do pleno conhecimento do Filho de Deus, Jesus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, a unidade da fé diz respeito à convicção do que Jesus fez e de quem Jesus é. Jesus é Deus. E ele veio salvar pecadores. Então, o objetivo de Deus para a igreja é que desde o mais jovenzinho até o mais velho, o mais idoso, confesse a Jesus como Senhor e Salvador. Que tenha convicção, que tenha concordância naquilo que é inegociável. Essa é a unidade da fé, que começa no Evangelho, mas se estende por doutrinas fundamentais. Meio repetitivo, mas de novo o convite, venha nas doutrinas, nas quartas de doutrina de oração, de oração e doutrina. Novamente. Por quê? Porque mesmo que diferenças sejam normais, nem todos gostamos de azul, nem todos gostamos da mesma comida, a unidade da fé diz respeito a algo que é inegociável. Quem Cristo é. Não existe outro caminho. Não existe outro nome debaixo do céu de quem possa se dizer, ele é meu Salvador. Não existe. Isso é inegociável. E isso a igreja deve crescer nisso. Nós devemos conversar e esse tipo de conversa deve ser desde os pequeninhos até nós mais adultos. Jesus é Rei. Ele é Salvador. Não há outro Senhor. Depois ele fala aqui a respeito do conhecimento pleno de Cristo, com relação ao amadurecimento. Com relação ao amadurecimento, falamos em primeiro lugar, a unidade da fé. Isso é amadurecimento, não ter divisões nisso. Em segundo, é o pleno conhecimento de Cristo. Talvez aqui exista um erro, porque as pessoas pensam assim, muitas pessoas que são apresentadas ao Evangelho, a mensagem de salvação. Ah, mas eu criei, e já que eu criei agora, tá tudo bem. Eu já cansei de conversar com pessoas que associavam isso ao batismo. Eles diziam assim, mas eu estou salvo. É mesmo, porque eu fui batizado. Não é esse conhecimento de Cristo que a Bíblia fala. De você, uma vez, creu em Cristo e está tudo certo. O crente é chamado a crescer em conhecimento de Cristo. E isso não é feito do dia para a noite. Nós não conhecemos a Cristo plenamente no momento que cremos. Existe uma caminhada. Você precisa gastar tempo em Bíblia. Você precisa gastar tempo em Bíblia. Ler a respeito de quem Cristo diz que Ele é. Você precisa ter tempo de oração, conversar com Ele. Se enganam aqueles que ensinam e que pensam, eu não preciso continuar crescendo. E ficar lendo muito a Bíblia deixa a gente meio frio, porque a letra mata. As pessoas evangélicas falam isso. Se você não escutou, eu já escutei várias vezes. Mas isso você precisa aprender e conhecer mais da Bíblia. Mas conhecer muito da Bíblia, estudar teologia, isso daí esfria a gente. Não está de acordo com o que o apóstolo Paulo fala. Você precisa continuar crescendo. Sabe por quê? Pense na sua vida por um instante e veja se isso não diz respeito. Pelo menos, para mim, faz todo sentido. Eu continuei crescendo em conhecer a minha esposa do dia que eu fui apresentado a ela até agora. Sabe por quê? Porque eu quero aumentar o meu relacionamento com ela.
Então, eu cresço em conhecimento com Cristo porque eu quero crescer em relacionamento com Cristo. As duas coisas estão ligadas. Então, a vida cristã, ela é muito mais parecida com uma longa maratona do que um tiro curto de 100 metros rasos. E muitas pessoas começam a vida evangélica ou cristã bem acorrida, mas elas se cansam rapidamente, porque elas têm uma perspectiva muito mais de um tiro curto do que uma vida constante. Elas não progridem no conhecer a Jesus e logo desistem. Sabe por quê? Porque as dificuldades do mundo, os prazeres do mundo, eles são colocados de tal forma com Cristo que quem não conhece a Cristo o abandona. Quem não tem um relacionamento real com Cristo, deixa ele de lado por causa das prazeres e das dificuldades, conforme a parábola da semente de Mateus 13 ensina. A vida eterna, ela se relaciona mais de uma forma do que de outra. Deixa eu lhe explicar o que eu quero dizer com isso. Muitas vezes, e não há problema nisso, nós falamos de vida eterna na perspectiva de escapar do inferno, não é? Você não fala para as pessoas, você precisa sair do inferno, você não crê em Cristo, você vai para o inferno. É verdade, e é necessário ser falado. Mas a vida eterna, na perspectiva de João, do evangelista João, do Evangelho, ela está muito mais relacionada com um relacionamento com Cristo. Capítulo 17, verso 3 diz assim: e a vida eterna é essa, que conheçam a Cristo. Então, a vida eterna ela é muito mais relacionada com uma longa jornada de relacionamento com Cristo, que dura por toda a eternidade, do que um momento curto em que você é apresentado a Ele. Pare para pensar, Jesus é eterno. Ele é um Deus eterno. E você espera ter um relacionamento curto com um Deus que é eterno? Não. Esse relacionamento vai durar por toda a eternidade. Os crentes em relacionamento de amizade. Os descrentes em uma inimizade no inferno. Depois, por fim, aqui no verso 13, ele fala a respeito do objetivo final do amadurecimento. Qual é o objetivo final do amadurecimento? Ele diz assim, finalzinho a parte B, ele diz assim, ao estado de pessoa madura. Qual é o estado de pessoa madura? Ele diz, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Se hoje você tivesse que responder, qual o objetivo de Deus para a minha vida? Porque muitas vezes você fica em dúvida. Será que Deus quer que eu faça faculdade de administração? Ou será que Deus quer que eu faça direito? Direito sempre, né? Bem feitinho. Meio fraca essa piada, né? A ideia é qual? Se você tivesse que responder qual o objetivo de Deus para a minha vida? Está aqui. Que você se torne semelhante a Cristo. Que você seja igual a Ele. O alvo de Deus para a igreja é alto. Ele não é essa comparação horizontal entre nós. Mas eu sou melhor que o meu... Eu leio 5 capítulos da Bíblia, o meu irmão lê 2 versículos. O alvo não é horizontal, o alvo é vertical. Após crer em Cristo, unidade da fé, passar a conhecê-lo, você tem um chamado para imitá-lo. Aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. 1 de João 2,6. Isso diz respeito à vida cotidiana, à vida diária, como ele viveu no dia a dia. Enquanto as duas primeiras características, unidade da fé e conhecimento de Cristo, são mais teológicos, agora se conformar a Cristo é a parte mais prática. O alvo de Deus para os crentes não é uma rotina. Então, domingo vou na igreja, e aí o resto da semana não leio a Bíblia, não abro, eu não tenho comunhão nenhuma com Deus. Não, mas se tornar parecido com Cristo. E isso diz respeito a vidas santas. A vida que se preocupa em ser um bom testemunho aonde passa. Por exemplo, jovens, na escola, seu testemunho parece de Cristo? Irmãos, na maneira como vocês trabalham,
parece que Cristo está trabalhando? Quando as pessoas lhe veem, elas enxergam diferença na sua maneira de viver? Ou você se conforma aos padrões do mundo, que é inimigo de Jesus? Ah, mas todo mundo faz. Esse não é o padrão para a igreja. Será que aquilo que você tem colocado diante de seus olhos e de seus ouvidos faria Jesus sorrir ou chorar? Ser parecido com Cristo é muito mais alto do que uma rotina religiosa de vir na igreja no domingo. Diz respeito a uma vida transformada. Diz respeito a cada atitude que você vai ter, colocar debaixo do senhorio de Cristo. As suas preferências, elas não são definidas por você, mas pelo seu Senhor, que deixa aquilo que Ele gostaria que você vivesse. Por isso que Jesus disse, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Assim deve ser conosco. Fazer a vontade de Deus, mesmo quando muitas vezes entrem em choque com a nossa. Em segundo lugar, no verso 14 aí, diz respeito, em primeiro lugar nós vimos o amadurecimento do corpo. Em segundo lugar, os dons da palavra têm o objetivo de que você reconheça o erro. Reconheça o erro. Paulo, ele vai ligar a ideia desse amadurecimento com a capacidade de não ser mais facilmente enganado. Olha o que ele diz ali. Para que não mais sejamos como crianças. Você viu agora, antes de começar o culto aqui, que a gente ainda está adaptando? E as crianças diziam assim, é chato ficar no culto, mas em 20 minutos ou 10 segundos depois, se você propor alguma coisa que elas gostam, elas vão ficar super felizes. Você já viu criança? Criança é assim. Criança é inconstante. Da mesma maneira que ele está chorando e reclamando, ele fica feliz e faceiro. Porque existe inconstância nisso. Em uma hora, a criança quer uma coisa. Em outra hora, ela mudou e quer outra completamente diferente. Aí você fala, mas filha, você não queria... Não é assim? É assim. Ou então, a criança, ela é facilmente iludida. Basta você fazer algumas promessas vazias. Não sei se todos vocês já passaram por essa fase, mas eu já passei. De você falar assim, filho, quando você for na escola, não aceite nenhum doce de estranho. Por quê? Porque a criança vai aceitar. Ela não reconhece o perigo do erro. E se ainda mais a pessoa souber o doce que ela gosta, aí está feito. E Paulo diz que o objetivo do crente da igreja é não ser assim. Inconstante, como criança. E ele traz aqui duas ideias para falar a respeito disso. Em primeiro lugar, ele diz arrastados pelas ondas. Você já viu o mar? Você viu como a onda faz? O vento vem para cá, a onda vem. O vento muda de direção, a onda também. A onda vai aonde o vento leva. E Paulo diz que isso é ser menino. E Paulo complementa dizendo aqui que a ideia é sendo levados de um lado para o outro para qualquer vento de doutrina. Vento de doutrina, sabe o que é? Qualquer novo ensinamento. Toda novidade que aparece, o menino segue. Porque o menino não está fundamentado na rocha. Ele não tem clareza nas verdades que são inegociáveis. Essa é a descrição do menino, da criança. Se hoje você precisasse pensar a respeito de você, você saberia reconhecer os erros? Você saberia olhar e dizer assim, olha, isso não deve ser seguido. Isso é moda de vento de doutrina. Ou você seguiria? Se você acha que você é maduro, você conseguiria pensar em uns 3 exemplos de vento de doutrina que tem assolado as igrejas evangélicas? Essa é uma boa análise para nós vermos se nós amadurecemos já. E para isso, basta você fazer uma autoanálise se você sempre está em busca da nova
onda evangélica para surfar, ou se você está firmado na verdade bíblica, mesmo que ela não seja atraente. Mesmo que ela não seja, muitas vezes, da moda. E assim, uma vez que você foi firmado na verdade, você não troca. Muitas pessoas que nos visitam, e eu tive a oportunidade de conversar com algumas delas, acham a igreja fria. Eu até pensei que fosse problema do ar, mas o ar nem é tão potente assim, né? Daí eu falei, será, pastor? O pastor, não, está equivocado, não é isso que eles querem dizer. Aí as pessoas me falaram muitas vezes que a igreja não tem unção. Aí eu fiquei tentando entender o que ela queria dizer com isso, né? Embora ela não consiga me explicar, eu acho que eu compreendi o que ela quis dizer. Se por fria as pessoas pensam, e você pense, que nós nos preocupamos com a verdade bíblica e somente com a verdade bíblica, então chame-nos de frio. Não há problema nisso. Mas se, ao falar de frio, você quer dizer que Cristo, pregar a Cristo, o seu governo, a sua majestade, a sua salvação, o seu perdão, o seu reino eterno, sobre ter uma vida santa, se ainda assim você vai continuar falando de frios, então você é um forte candidato a ser pego por todo o vento de doutrina. Teologia da prosperidade, se você veio aqui em busca de ficar rico, pelo menos financeiramente. Se você acha que aqui você vai escutar sobre um sincretismo, que é uma mistura de, na igreja você seja crente e fora dela se molde qualquer padrão. Pessoa que vive em dois mundos. Ou então, se você pensa a respeito de um universalismo, todos os caminhos são de Deus. O que importa é que você se sinta quentinho. Isso você não vai ouvir aqui. Isso você não vai ouvir aqui. Ou então, se você ainda está acostumado com um evangelicalismo que é baseado em novas revelações, sonhos, profecias, aquele pastor vai me dizer uma coisa, e que quando isso esfria, sabe o que acontece? Você pula de um galho para o outro, porque não quer saber de Bíblia. Isso é vento de doutrina. Porque está constantemente envolvido com as últimas novidades, e quando elas perdem o valor, vem outro. A maioria de nós aqui eu acho que não vai saber disso, eu inclusive, entre eles, mas eu sei da história. Na época dos anos 60, dentro das igrejas evangélicas, veio a unção do dente de ouro. Então o cara, quando recebia o Espírito Santo, ele ia lá, colocava um dente de ouro, e ele dizia assim, olha, eu recebi o Espírito Santo. E aí, poucos meses depois, vem a crise, o pessoal tudo banguela na igreja. Vendeu de volta. Isso é vento de doutrina. Dura pouco tempo. Dura pouco tempo. Sabe qual talvez seja o vento de doutrina mais perigoso para nós? Sentimento. O sentimento é um forte vento de doutrina. Eu já contei a história aqui de um pastor, mas eu vou contar ela novamente. Pastor com formação acadêmica, pastor presbiteriano, forte formação acadêmica, porque é uma característica dos presbiterianos, e ele começou a trocar mensagens com a esposa de um membro, mensagens de WhatsApp e tal. Então o marido descobriu e levou para a congregação, levou para os líderes, falou, olha, a minha esposa está se relacionando com o presbítero fulano, acho que, não sei o que está acontecendo, e aí a mensagem que estava destacada do pastor era assim, Deus há de nos perdoar, porque nosso amor é verdadeiro. Sabe por quê? Porque todas as vezes que o sentimento prevalece, a boa teologia desaparece. Note que Paulo destaca esses erros, esses desvios doutrinários, com um agente por trás, uma força por trás. Eles sempre são orquestrados pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que conduzem o erro. Isso não é algo novo no tempo de Paulo e não é algo novo para os nossos dias. Nem parece que a Bíblia foi escrita há tanto tempo, né? Não é isso que nós vemos?
homens malignos usando da fé das pessoas para enriquecer. Homens malignos usando da fé das pessoas para obter sucesso, fama, poder, para poder colocar sua foto na platibanda da igreja. Se você viu alguma coisa assim, não é mero acaso. E sabe quem são o que essas pessoas ceifam? Sabe quem são esses que eles atraem e fazem como seus seguidores? Meninos, crianças, pessoas imaturas, que não se preocupam em conhecer a Bíblia, que não se preocupam com erro. E eu não sei se você já conversou com alguém que está envolvido por vento de doutrina. Não tem argumento que convença. Você mostra na Bíblia e muitas vezes a pessoa fala assim, mas isso não foi Jesus que disse, foi Paulo. Acontece. Acontece. Sabe por quê? Porque a cegueira é tão grande que essa pessoa ela só vai mudar desse vento de doutrina ou quando o vento baixar ou quando ela pular para outra novidade, outra onda. E olha o objetivo que Deus fez. Por que Deus deu esse ministério? Porque Deus levanta pessoas com o objetivo de barrar o erro. Pessoa levanta pessoas para valorizar a importância da verdade bíblica. Pare e pense comigo. Os dons de língua são capazes de barrar o erro? Não são. Não tem essa capacidade. Curas e milagres têm capacidade de barrar o erro? Não tem. Percebe? Deus deu esses ministérios, os dons da palavra, para que os crentes saibam diferenciar o erro. E para que os crentes amadureçam, deixem de ser meninos inconstantes. E talvez não teve nenhuma época tão perigosa quanto a nossa, uma época digital, onde tudo é alcançado ao toque do dedo. Muitos consomem material sem saber discernir o erro. Eles se alimentam de lixo por conta de preguiça e ignorância bíblica. Muitas pessoas acham que Jesus é sempre o mesmo. Eles falam de Jesus, então está tudo certo. Evangélicos, crentes, que não sabem muitas vezes verificar o erro em outras denominações que dizem que são de Jesus e nem sempre são. Sinto dizer para você, mas se hoje de manhã você veio aqui pensando que se falar de Jesus está tudo certo, você é um forte candidato a ser levado pelo vento de doutrina. O que nos leva ao terceiro ponto aqui, nos versos 15 e 16, do objetivo dos dons. Crescimento saudável. Diz assim o verso 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então você percebe que agora ele vai falar a ideia de um crescimento saudável, de um crescimento que é oposto ao do menino inconstante. Como nós sabemos disso? Ele começa dizendo pela palavrinha aí, mas. Mas quer dizer, a igreja não deve ser assim, inconstante, imatura e que não reconhece o erro. Mas deve seguir a verdade, e essa verdade em amor. Então você percebe que para que a igreja cresça saudavelmente, ao contrário do que o erro e o engano fazem, a verdade deve ser apresentada. A ferramenta para isso é que você conheça a verdade, que você saiba definir a verdade e que você repasse essa verdade em amor, especialmente no corpo, nos suportando uns aos outros, nos perdoando uns aos outros, reconhecendo que os irmãos vão falhar contra você e você contra eles. Sabe por quê? Porque o que nos une à unidade da fé é indissolúvel. E se Cristo morreu pelo seu irmão, quem é você para não favorecê-lo? E a unidade da fé faz isso. Ela nos mantém firmes na verdade.
Ela nos mantém firmes na verdade e nos amadurece para nos parecermos com Cristo. E aí, sabendo disso, nós desempenhamos nosso papel, que é edificar o corpo. Reconhecemos o objetivo de cada parte do corpo, desde a faxina até a pregação. A unidade, grave isso, a unidade é firmada na verdade. A verdade vem da Bíblia. E a Bíblia vem de Deus. Essa é a lógica. A unidade é firmada na verdade. A verdade vem só da Bíblia. E a Bíblia vem de Deus. Não existe atalho para crescimento saudável. Isso você pode pensar em você mesmo. Da mesma forma que uma pessoa, quando ela decide ter uma vida mais saudável, ela precisa mudar a sua rotina, ela precisa mudar alguns hábitos, ela precisa ter algumas características diferentes. Por exemplo, se você quer viver saudável fisicamente, você vai ter que pensar na sua alimentação, não é verdade? Vai. Mas só isso basta? Não. Você vai ter que começar a ser um praticante de exercícios físicos. Tem atalho para isso? Tem. Você pode começar só a usar anabolizante. Você pode começar a fazer só alguns tipos de efeitos que podem até parecer reais, mas que custam a sua vida. O atalho, ele pode custar a sua vida. Então, embora a curto prazo atalhos para um crescimento saudável do corpo possam parecer atraentes, a longo prazo eles têm um risco enorme da própria vida. Da mesma forma é com a igreja. A igreja não pode se dar o engano de atalhos. A igreja sempre deve ser comprometida com a verdade. E a verdade nunca deve ser utilizada como uma marreta. Por isso que ele fala, seguindo a verdade em amor. E eu sei que muitas vezes nós sabemos da verdade e nós queremos que as pessoas acreditem de tal forma que você... Não é verdade? Você nunca ficou com vontade de pegar a pessoa pelo pescoço e dizer, engole isso. Mas não é assim. Não é assim que Deus nos chama. Muitas vezes nós corremos esse risco de apresentar a verdade sem amor. E se a verdade é apresentada sem amor, ela não vai ter o efeito necessário. Jesus disse, sabe como vão conhecer vocês que vocês são meus seguidores? Sabe como vocês vão ser apresentados como luz do mundo? Sabe qual vai ser a marca que é uma marca inegável de que vocês são meus? Se vocês amarem uns aos outros, saberão que são meus discípulos. João 13:35. A verdade, ela é inegociável. Nós não abrimos mão aqui na igreja. Porque é por meio da verdade que a igreja é edificada. A igreja que é bíblica sempre tem que ter clareza nisso. Não vamos precisar aqui, com uma igreja que tem clareza nisso, ceder a novas modas. Nós não vamos precisar começar a colocar entretenimento aqui. Nós não vamos precisar começar a fazer alguns esquemas de luz e som. Não que eu tenha problema com isso, mas não precisa. Sabe por quê? Porque você vai estar firmado naquilo que a igreja cresce. A igreja cresce com a verdade. E Paulo fala a respeito dessa construção sempre a partir da cabeça. Cristo é quem traz a unidade para a igreja. Cristo é quem a verdade desce, é quem a verdade expande. E um corpo bem ajustado, que sabe sua função, reconhece isso. Reconhece a parte e sabe como pode ajudar no funcionamento. Começa na verdade bíblica, se estende no aumento dos membros, conforme diz aqui, por meio da verdade bíblica. O aumento da igreja só deve vir por meio da verdade bíblica. E aqui na igreja, se você já percebeu, se não, deixa eu lhe dizer, nós não procuramos aumento de qualquer forma. O processo da membresia é longo e demorado. Talvez isso seja um balde de água fria para alguns, né? É longo e demorado. Sabe por quê?
Porque nós entendemos que o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é que o crescimento tem que ser saudável. Esse crescimento deve ser por meio de um conhecimento, unidade da fé, confessar a Jesus, por meio do amadurecimento, e esse amadurecimento ele é de conhecimento teológico, mas ele é prático. É de uma vida que mostra que entendeu. E tudo isso, sabe qual é o objetivo? Que Deus seja glorificado. Que o nome de Deus seja conhecido por meio de sua igreja. Então deixa eu chegar ao fim aqui fazendo algumas aplicações que talvez você já tenha gravado, mas vamos recapitular aqui. A igreja de Cristo, acho que não é o meu. Não, não é o meu. É lá, ó. Mas era Efésios 4, pelo menos, né? O pastor Fernando vai colocar um interruptor de sinal aqui. Tipo presídio. A pessoa não consegue nem mandar mensagem, nem receber. Eu acho uma boa ideia, viu, pastor Fernando? Ou dar uma jaqueta de alumínio para os membros ali na frente, alguma coisa assim. A igreja, ela deve ser edificada em cima da verdade. O evangelho e os desdobramentos do evangelho. E o caráter do pastor que Deus diz que a igreja deve ter é de lidar com isso, com a verdade, com os mandamentos, com a Bíblia. E mesmo quando isso não for confortável. Porque é assim que a igreja cresce saudável. É assim que a igreja se alimenta de uma dieta consistente. Para que dessa forma ela cresça tanto horizontalmente, em número de membros, conforme aqui o texto nos diz, mas verticalmente, no sentido espiritual. E o amor verdadeiro, que a Bíblia fala, não diz respeito ao que você quer ouvir, mas diz respeito ao que você precisa ouvir. E assim deve ser nós, uns com os outros. Deus tem um alvo para a sua igreja. E é que ela caminhe rumo à perfeição. E para caminhar rumo à perfeição, ela tem um molde. Ela tem um modelo. E esse modelo é Jesus Cristo. E ter um modo de pensar a respeito disso deve ser inegociável para nós. Que alguém que apareça no nosso meio e diga que Cristo não é o único caminho, nós diremos, é mentira. A unidade da fé, que cresce em crescimento espiritual, que amadurece na vida prática. Como tem sido a sua vida prática? Ela é condizente com isso que você está ouvindo? A sua vida buscando por parecer com Cristo é real? É real? Como você valoriza o corpo de Cristo, que é a igreja? Ah, olha, se der eu vou, se não der eu não vou. Mas você não perde um jogo de futebol, você não perde um filme de lançamento, mas na igreja, se der eu vou. Tenha sido assim que você tem valorizado a igreja? Você está entre aqueles que pensam na igreja apenas como um avião, que quer ser apenas um passageiro sem compromisso? Você é capaz de reconhecer os erros ao seu redor? Não só aqui na igreja, né? Eu falei aqui, mas aqui eu espero que não tenha esses erros. Mas você é capaz de reconhecer esses barulhos que tentam lhe desviar do caminho? Ou para você a igreja é tudo igual? Ah, eu estou indo lá numa igreja, mas não tem problema, porque eles falam de Jesus, eles abrem a Bíblia, queridos. Satanás conhece a Bíblia melhor que a grande maioria. Ler Bíblia não é o mesmo que ser bíblico. Conhecer Bíblia não é o mesmo que viver em santidade. Você consegue reconhecer um vento de doutrina? Você consegue? Para finalizar aqui, deixa eu dar um alerta. Deixa eu dar um alerta para a igreja. Não esqueçam que o mundo jaz no maligno. Você sabe o que isso quer dizer? O mundo não tem nada para lhe oferecer de bom. Lembre-se disso. Lembre-se disso. É ouro de tolo esse ouro que o mundo tenta nos dar. Pais, lembrem disso.
Jovens, lembrem disso. Não se enganem procurando uma vida e um prazer longe de Jesus e da sua noiva, que é a igreja. Essa sempre foi a artimanha de Satanás, desde o começo. Ele nunca quis que você não acreditasse que Deus existe, mas ele sempre tentou lhe ensinar que Deus não é bom. Ele nunca se preocupou, ele não se preocupa que as pessoas não acreditem em Deus, mas ele quer fazer as pessoas acreditarem que Deus não é bom o suficiente. Imagine um aprisco de ovelhas, onde a analogia é que as ovelhas são o povo de Deus. E as ovelhas rebeldes, elas estão fora do aprisco. E elas dizem assim, aquelas cercas, elas são só para nos limitar, para não dar o prazer que nós queremos. Aquele pastor que fica dentro aquelas ovelhas, elas são infelizes, porque elas estão naquele cercado, e aquele cercado não deixa experimentarem prazeres, alimentos, sabores, gostos, emoções. Essa é a ovelha rebelde. E ela mal percebe quando o lobo está próximo para pegá-la e arrebatá-la e devorá-la. Mas então aquelas ovelhas dentro do aprisco, elas olham para o seu pastor e dizem assim: obrigado, pastor, porque essas cercas nos protegem do lobo e dos erros aí fora. Essa é a perspectiva da ovelha que faz parte da igreja. Pais, não se enganem, achando que seus filhos têm que se parecer com o que o mundo oferece. Ah, mas está todo mundo na moda tal. Meu filho, se ele não ficar, ele vai ser isolado. A verdade é inegociável. Não esqueça disso. Só existe um caminho. E embora esse caminho estreito nem sempre lhe leve à parte mais fácil, ele lhe leva à vida. Longe de Jesus não há vida. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E só Ele é a vida. Por isso, especialmente aos jovens, não se iludam a essas vozes dizendo que você tem que pertencer a um grupo, que se você não se amoldar à maneira que eles vestem, à maneira que eles falam, à maneira que eles se divertem, você vai ser isolado. Isso é engano. Isso é engano. O que realmente você tem que se importar é lembrar que naquele dia você vai escutar: servo bom e fiel. E essas pessoas que são constantemente manipuladas, sabe por que elas são? Porque elas não conhecem a verdade bíblica. Crentes frequentemente comem comida estragada e nem percebem. Frequentemente nós temos visto uma geração de pessoas preguiçosas nas mais diversas áreas. Não seja um desses que é levado para todo vento de doutrina. Aprendemos aqui a respeito dos dons e de sua origem, nos versos de 7 a 10. Depois vimos a respeito dos dons de palavra, que são os versos 11 e 12 que Deus deu para a sua igreja. E nos versos depois, nos restantes até o 16, aprendemos sobre o propósito de Deus. Que Deus quer que a sua igreja amadureça. Que Deus quer que sua igreja seja capaz de reconhecer o erro. E que o crescimento da igreja seja saudável. Vamos ter uma palavra de oração? Feche os seus olhos por um instante e oremos. Pai Santo, graças te damos pela beleza da tua palavra. Obrigado porque, apesar de nós, o Senhor nos ajuda, nos dando dons para a edificação da igreja. E nos ajuda a valorizar a tua palavra, que vem por meio do fundamento dos profetas e dos apóstolos, e que hoje é manifestado por meio dos pastores, dos evangelistas. Nos ajuda a sermos, cada um de nós, mensageiros da verdade, começando no nosso lar, mas se estendendo a esse mundo que precisa de salvação. Ajuda-nos, nos dando um coração contente em Ti. Ajuda-nos, nos dando a consciência que fazer parte da Tua família é o nosso maior tesouro. Para que todos aqueles benefícios e enganos que esse mundo nos oferece, e eles são muitos, Pai,
que eles não sejam desejáveis por nós. E quando eles forem desejáveis, que a nossa capacitação por meio da verdade possa reconhecer o erro e abandoná-los. Para a tua glória nós nos reunimos e para a tua glória queremos viver. Amém.